A natureza figurava em quase todos os trabalhos até então como um pano de fundo. E a história ambiental, então, que partia de uma disciplina, da forma como os americanos enxergavam na época e até hoje a relação entre geografia e história, né, interrelacionando os dois aspectos, ela pretendia romper a clivagem entre a geografia física e a geografia humana. O programa Recursos Naturais vem até Buenos Aires, na Argentina. Você vem com a gente nessa viagem para entender o que é a história ambiental. Apenas 3 horas de viagem a partir de São Paulo e já dá para se ter uma ideia do tamanho desta capital. Para nós, brasileiros, ao desembarcar, a imigração é muito rápida e nem precisa passaporte para entrar na Argentina. Pelos diferentes cantos de Buenos Aires, se encontram muitos estrangeiros no meio dos 3 milhões de habitantes. Muita gente veio de fora para morar aqui. Também com cada lugar atrativo, aconchegante, shoppings e lojas bem requintadas. É de se apaixonar mesmo por esta cidade. Estamos na Avenida Florida, cartão postal, cheia de turistas do mundo inteiro, povo animado. Mas como não viemos para bailar, e sim para estudar a história ambiental, pegamos o metrô. A estação Constituição é ponto de partida dos trens. E aqui embarcamos para a cidade de Quilmes, na região metropolitana. Uma viagem tranquila, apesar dos vagões lotados. Quem vai com a gente é o professor de História José Otávio Aguiar, da Universidade Federal de Campina Grande. E chegamos na Universidade Nacional de Quilmes. Aqui está reunida a Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, uma ciência que também estuda a natureza. Desde os anos de 1960 e 1970, começou um movimento nos Estados Unidos em que os historiadores foram chamados a opinar sobre as questões das relações entre natureza e cultura. Esse opinar partia de uma crítica a uma série de teorias, práticas que separavam os homens da natureza. Uma definição simples digamos, um olhar do historiador sobre as relações entre o homem e a natureza ao longo do tempo, nos diferentes lugares do mundo, nas diferentes culturas, né, e que passam tanto pelas ideias em relação ao meio ambiente, como pela interação do ser humano, a forma como as culturas se utilizam do meio ambiente ou não. Um professor da Universidade de Nova York chamado Warren Jim, nos anos 80 e 90, ele veio ao Brasil e desenvolveu uma pesquisa significativa sobre plantações de laranja no interior de São Paulo, sobre borracha no norte do Brasil e, finalmente, seu trabalho mais conhecido, a Ferro e Fogo, a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira, que teve muitos desdobramentos. O trabalho do professor José Augusto Pádua sobre as ideias abolicionistas, né, as memórias e tratados científicos, artigos que foram escritos ao longo de 100 anos, né, sobre escravidão, que falavam de agricultura e que tinham como tema central, muito frequentemente, a nossa relação com os recursos naturais no Brasil. Até que ponto tradições que são tradições populares, são tradições que têm uma história, nós precisamos compreender também, né? Até que ponto elas são aceitáveis na medida que a sociedade fica cada vez mais reflexiva sobre si mesma, sobre seu presente, seu futuro, sobre as questões éticas. O trabalho da professora Regina Horta Duarte é bastante significativo, tanto os trabalhos com diálogo com história indígena, quanto os trabalhos mais recentes que trabalham a legislação sobre caça no Brasil, o papel do Museu Nacional, a construção de uma biologia militante. Uma biologia militante
tem duas questões principais ali. Primeiro, da história da ciência e da formação da biologia no Brasil, como um campo específico de estudo, a relação entre essa formação do conhecimento e as questões políticas do Brasil dos anos 30 e 40. Mas eu acho também que ali eu descobri, com a minha investigação, que havia um pensamento muito sofisticado em relação à natureza entre os cientistas, biólogos, que se começam a ser biólogos nos anos 30 e 40 no Brasil, algo que a gente não sabia. A gente acha que esse pensamento de defesa da natureza é mais recente e ele não é. Muito significativo também o que a Universidade de Santa Catarina tem feito, os laboratórios que relacionam história ambiental e gênero, né? É uma série de trabalhos sobre história ambiental e direitos animais, história ambiental e desastres naturais, estudando, por exemplo, as enchentes. O trabalho do professor Elibergo, um artigo dele bastante interessante, chamado No Fundo da Mata Virgem, começa a questionar alguns arquétipos construídos sobre a ideia de mata virgem. História ambiental é um campo de estudo interdisciplinar. Na década de 90, né, um autor como Warren Jim já faz uma história das florestas, que ele pergunta sobre como que a floresta foi destruída. E não como que a floresta foi destruída apenas na década de 60, 70, mas como que há 2000 anos atrás a floresta era destruída ou mantida pelas ações humanas. A história ambiental é, antes de tudo isso, além de ser, é claro, um campo acadêmico formado pelos historiadores e por todas as outras áreas de conhecimento que se propõem a, desde uma perspectiva histórica, entender as inter-relações entre sociedade e natureza. Nós estamos num momento interessante da história ambiental na América Latina. Acho que esse encontro da SWOLCH aqui em Buenos Aires, ele reúne historiadores diversos e permite que nós façamos uma reaproximação, né, entre o que se tem estudado, mais particularmente nos últimos 20 anos, sobre história ambiental na América Latina. E para encerrar este programa, um pouco da cultura, o tango argentino.